Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Mais de 200 milhões de reais em investimentos em irrigação são anunciados pelo governo do estado. Quantia para minimizar impactos da estiagem na agricultura. No próximo sábado vai ser de mobilização. Dia D contra a dengue é anunciado pelo Ministério da Saúde e prevê ações de conscientização e prevenção à doença. E na semana em que se comemora o Dia Mundial das Doenças Raras, instituição filantrópica criada em Porto Alegre para tratar casos incomuns, comemora um ano de atividade. Casa dos Raros é a primeira da América Latina que trata exclusivamente de pacientes nessas condições. É agora no Ubra Notícias. A Polícia Federal indiciou 18 pessoas por desvio de cargas dos Correios. O prejuízo com o furto das mercadorias é de R$1 milhão. A Polícia Federal concluiu essa semana a operação que investigou o desvio de cargas dos Correios que eram transportadas entre Joinville e Porto Alegre. No inquérito, 18 pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e uso clandestino de radiotransceptor. Segundo a polícia, o grupo era responsável por interceptar os caminhões dos Correios, retirar as encomendas de alto valor e usar lacres falsos para evitar a suspeita de violação do compartimento de cargas. Na investigação, foi descoberto que os motoristas dos veículos que prestavam serviço terceirizado aos Correios faziam parte do grupo. Os produtos furtados depois eram armazenados em um depósito da organização criminosa e posteriormente comercializados através de uma plataforma de vendas online. A prática criminosa acontecia em 9 etapas, estruturadas, isto é, desde o recrutamento de motoristas, falsificação de lacres, subtração de encomendas, classificação de materiais furtados, avaliação para venda, venda em plataformas digitais e outros meios, ocultação de valores e destruição de provas. Até o momento, foi identificado e restituído mais de R$113 mil em encomendas furtadas. O prejuízo estimado para os Correios pode superar R$1 milhão. Durante as investigações, que começaram em 2022, 9 pessoas foram presas, 14 veículos apreendidos e contas bancárias foram bloqueadas judicialmente. O governo do estado anunciou mais de 200 milhões de reais em projetos de irrigação para ajudar os agricultores. O investimento de cerca de 213 milhões de reais busca aliviar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, aumentando a reservação de água e a irrigação, o que deve elevar a produtividade das culturas. A estimativa de investimento por parte dos produtores é de 2 bilhões de reais. A expectativa é em 4 anos aumentar a área irrigada em 100 mil hectares, um incremento de 33%, principalmente no milho e soja. O anúncio foi feito durante o lançamento da etapa 2 do Programa de Irrigação do Estado, que integra as ações do Super Estiagem. O evento aconteceu no Palácio Piratini. E imediatamente estamos liberando já a primeira tranche de 20 milhões de reais, onde esperamos alavancar pelo menos 200 milhões de reais em investimentos no curto prazo em irrigação no Estado. No total, quando chegarmos aos 200 milhões de reais, esperamos estar alavancando mais de 2 bilhões de reais, que serão suficientes para aumentar em mais de 30% a área irrigada no Estado, beneficiando especialmente culturas como o da soja e do milho, que são estratégicas para a nossa produção e para a nossa economia. No caso do milho, ainda se correlacionando também à produção de proteína animal e os impactos que tem nessa cadeia produtiva. O Estado vai pagar a subvenção ao produtor rural em parcela única, após a execução do projeto e a apresentação de laudos de conclusão e dos demais documentos exigidos no edital. As regras para participar vão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e os projetos devem ser encaminhados até 30 de abril de 2025. Os critérios de seleção incluem a análise e a aprovação do projeto, a situação regular do produtor rural e a regularidade fiscal. E a gente busca mobilizar os prefeitos e todas as lideranças para que os produtores, ao conhecerem essas ferramentas, efetivamente venham a aderir a ela. A gente optou por um caminho que, ao invés de fazer equalização de juros, que já foi um caminho que o Estado adotou no passado,
que nós entendemos não foi suficiente para gerar a mobilização que se deseja, nós optamos por um caminho em que o Estado paga uma espécie de prêmio, né? Faz o investimento, se ele fizer com seus recursos próprios ou com financiamento, seja o que for, não interessa, o Estado paga ao observar a irrigação acontecendo um prêmio de até R$100 mil ou de 20% do valor do investimento, uma forma de a gente estimular a irrigação. Entre as finalidades de irrigação estão as culturas de pastagens, milho, fruticultura, olericultura, soja, floricultura, hidroponia, feijão e fumo. Entre as regiões do Rio Grande do Sul que mais apresentaram projetos estão Missões, Serra, Alto Uruguai e Planalto Médio. Neste sábado vai acontecer o Dia D de mobilização contra a dengue. A campanha, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, vai ser realizada em todo o território nacional. São mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue no Brasil e cerca de 210 mortes por causa da doença em 2024. Esse aumento expressivo de infecções tem preocupado cada vez mais as autoridades de saúde do país. Essa semana, o Ministério da Saúde realizou o lançamento da mobilização de combate à dengue nas escolas. No evento também foi divulgado o Dia D, que vai acontecer neste sábado, dia 2 de março. A campanha tem como objetivo mobilizar o país, reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. A dengue preocupa muito, é uma doença que nos afeta há mais de 40 anos. Vemos retornar a dengue, que é um problema histórico no Brasil e em toda a América Latina, mas há 40 anos, com os problemas das nossas cidades, da limpeza urbana, do saneamento, isso é sempre motivo de preocupação. E esse ano temos vários sorotipos da dengue circulando, do vírus da dengue, o que aumenta esse número de casos, além do aumento de mosquitos com a mudança climática, calor excessivo, mudança nas chuvas, tudo que nós estamos vivendo. Então, as causas são conhecidas, mas o que nós precisamos fazer é mostrar que nós somos capazes de enfrentar esse desafio e vencer com essa grande mobilização nacional. Segundo o governo federal, 17 estados estão com incidência de dengue tipo 1. Os níveis estão acima do que era esperado. 15 desses locais possuem tendência crescente e devem persistir pelo menos até o final de março. O Ministério da Saúde lançou várias estratégias para combater a doença no país. O órgão ampliou para mais de R$1 bilhão os recursos para a emergência. Além disso, tem acelerado a liberação desses recursos para os estados e municípios que decretam emergência, seja por dengue ou outras arboviroses. Assim como outros estados, o Rio Grande do Sul também vai mobilizar a população para o Dia D. E a gente estimulou, então, que os municípios, realmente mobilizassem a população para que observassem o entorno de suas casas, o entorno do seu bairro, o entorno dos seus locais de trabalho, na tentativa aí de buscar a eliminação dos possíveis criadouros dos mosquitos. Os agentes comunitários, e os agentes de combate a endemias, que são os profissionais intimamente relacionados aí na eliminação dos possíveis criadouros, estarão engajados com a população, observando aí os possíveis criadouros, e o entorno para verificar a possibilidade de, na presença de água parada, ter a proliferação dos mosquitos, para orientar a população nesse engajamento e nesse enfrentamento. Lembrando que, para que a gente possa enfrentar a dengue, a gente precisa do envolvimento e do engajamento de todos. Não basta só lançar mão aí das nossas tecnologias, enquanto gestão, mas a gente precisa sim do engajamento da população. O pico da dengue deve acontecer no mês de abril, onde o número de casos deve aumentar ainda mais. Historicamente, a gente tem o pico no mês de abril.
tá? E a gente espera que, conforme o comportamento epidemiológico dos anos anteriores, de fato, o pico se dê ali na segunda quinzena de abril, tá? Iniciando a segunda quinzena de abril. Mas o que a gente vem observando, e a gente está fazendo um estudo estatístico para observar essa prospecção da nossa curva, é que a nossa curva está muito ascendente. Ela já começou muito precocemente. A nossa taxa de incidência já está muito alta, né? Como eu disse, a nossa 7ª semana já está ultrapassando o pico da 16ª semana, que seria em abril. Né? Então, a gente espera aí que a gente tenha um grande número de casos confirmados e o que a gente precisa realmente evitar é óbito, né? Então, por isso é que o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde, vem articulando junto aos municípios para que organize a sua rede de assistência, para que faça o estabelecimento do fluxo adequado de atendimento e também, através, né, da comunicação, a gente passar essa percepção de risco para a população, para que, diante dos primeiros sinais dos sintomas, realmente busque atendimento, não negligencie, né? Não se automedique. Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são consideradas raras as doenças que afetam menos de 65 a cada 100 mil pessoas. Mas cerca de 600 mil gaúchos vivem nessa condição. Em Porto Alegre tem um centro de referência para o tratamento dessas doenças. Há um ano, a Casa dos Raros recebe pacientes, sendo a primeira da América Latina dedicada exclusivamente a cuidar dos casos mais incomuns. Os dados do Ministério da Saúde apontam que 13 milhões de brasileiros possuem doenças consideradas raras. 600 mil são gaúchos, mas o tratamento dessas condições ainda é um desafio no país. São 27 serviços de referência em doenças raras, o Rio Grande do Sul tem apenas um, e só agora começaram a chegar serviços de referência no Nordeste. Eles estão muito concentrados na região Nordeste, Sudeste. Então, essa falta de serviço de genética médica, de serviço de referência em doenças raras, e médico geneticista, que é a menor especialidade em profissionais no Brasil, acaba tendo um impacto muito negativo nesse atendimento ao paciente, porque o paciente não consegue ter o acesso ao geneticista. Esse é o principal gargalo. A Casa dos Raros, criada em Porto Alegre, comemora um ano dedicado ao tratamento de doenças incomuns. Nesse período, alguns avanços foram alcançados. O principal foi a diminuição do tempo de espera do paciente pelo diagnóstico e tratamento. Em média, os pacientes demoram mais de 5 anos para conseguir desenvolver os primeiros sintomas e o diagnóstico, mais ou menos 5 anos. Então, essa jornada para o diagnóstico é algo que a Casos Raros tenta antecipar, encurtar essa jornada de diagnóstico de anos para talvez para meses. Nós estamos, em média, conseguindo, para alguns pacientes, até 60 dias conseguir fechar esse diagnóstico, que normalmente demoraria anos. A construção do prédio de 4 andares e mais de 2.000 metros quadrados foi feita a partir de doações de pessoas físicas e jurídicas. A estrutura conta com consultórios, laboratórios, salas para tratamentos e pesquisas. Os interessados no atendimento na Casa dos Raros podem fazer o cadastro através do site cdr.org.br. O paciente pode, ou familiar, ou profissional da saúde, pode registrar esse caso, passar todas as informações, todos os profissionais que o paciente passou, todos os exames que foram feitos, que aqui a nossa equipe de triagem vai fazer essa avaliação e vai verificar se é um caso para ser atendido na Casos Raros. Sendo um caso para ser atendido pela Casos Raros, a nossa médica geneticista vai fazer uma primeira teleconsulta, porque a ideia é conseguir pegar um pouquinho mais de informação, pegar um pouquinho mais de dados, para que na primeira consulta presencial o paciente já tenha, o atendimento já seja multidisciplinar, com todas as especialidades médicas e não médicas necessárias para o paciente. Se o paciente vai precisar de um
uma fonoaudióloga, ela vai estar aqui aguardando o paciente. Se precisar de um atendimento psicológico, vai estar aqui a psicóloga para atender o paciente. A Casa dos Aros tem ainda um convênio com o Estado, que prevê que durante 42 meses, 1.050 crianças e adultos sejam encaminhados pela atenção primária dos municípios para consultas com os profissionais da instituição. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.